você, hermeneuta, estuda para poder transmitir aquela profundidade. Nisto, com a graça do Espírito Santo, com a presença de Deus na sua vida, né? Porque um pregador que se preze, ele não estuda um sermão, um texto menos que... Eu não gasto, em um texto que eu prego, eu não gasto no mínimo pelo menos de 30 a 50 horas de estudo. Eu gosto de estudar de madrugada, pela madrugada. É no silêncio da noite que entende melhor o som da voz de Deus. Eu gosto de me entregar aos estudos da palavra, a oração, no turno da madrugada. Muito bem, observado o cenário geográfico, que também ele contribuirá para uma boa aplicação do seu sermão, não passe do cenário geográfico sem explorá-lo. Explore o cenário geográfico. Tem um sermão que eu prego, que eu falo sobre o Getsemane, não Getsemane, Getsemane. Eu trabalho ali aquele cenário geográfico, o Getsemane, Get no grego, pressão, semane, óleo, azeite ou perfume. Tem pessoas que querem ser ungidas, querem ter óleo, querem ser agradáveis como um bom perfume, mas não querem o Get, que é o semane, mas não quer o Get. Get é a pressão, esmagar a azeitona. A azeitona não busca azeite, ela produz azeite, mas primeiro tem que ir para o Get, para a pressão. Cenário geográfico. Trabalhar no cenário geográfico, observe a política. Qual é a política que está dominando aquele tempo histórico? Estude alguns valores daquela política, daquele povo em especial. Valores culturais. Toda aula que eu dou de hermenêutica ou exegese, eu cobro de meus alunos que estudem, leiam o Pentateuco no mínimo 3 vezes, porque a cultura de Israel está no Pentateuco. Sim, a cultura de Israel, que circunda toda a sua história, está no Pentateuco. Não tem como entender a Bíblia, porque ele é a base. Ainda dizia Santo Agostinho que o Novo Testamento encontra-se velado no Antigo e o Antigo revelado no Novo. Não tem como dissociar os dois testamentos. Não tem como dissociar os dois berit, as duas alianças. Não tem como. Ok? Então, quer entender a cultura de Israel? Vai para o Pentateuco. Vai para Levítico em especial. Vai para Deuteronômio, Números. Vai para o livro das origens, do Gênesis. Ok? Leia no mínimo, para começar a entender a cultura, leia no mínimo o Pentateuco, no mínimo 3 vezes, para começar a entender. Vai ficar fantástico o seu sermão, ok? Ainda na hermenêutica, nós podemos falar da análise léxico-sintática. Nossa, que coisa cabulosa, né? Não é difícil não. A análise léxico-sintática, na verdade, a análise léxico, eu trabalho a interpretação da palavra ou a interpretação que a palavra possui em determinado contexto. Há contexto que menino tem uma conotação. Há outro contexto que menino traz uma outra conotação. Exemplo: e o menino Samuel crescia e se fortalecia diante de Deus e diante dos homens. Paulo, quando vai escrever, se não me falha a memória, aos Coríntios, ele fala que ele teve que falar numa linguagem de menino com os seus obreiros. Ali ele usa menino numa linguagem figurativa, fazendo uma análise lexicológica do texto. Ali, menino dá uma outra conotação. Faz necessário fazer essas análises, porque quando olhamos para o texto de forma crítica num bom sentido, né? Entender o que aquele texto quer dizer, eu devo observar esses princípios. Por exemplo, Deus disse a Moisés: Moisés, você vai falar com os chefes de tribo para poder matar um cordeiro e aspergir o sangue dele nos umbrais das portas. Literalmente, umbrais das portas. Porém, Jesus disse, ainda com
a palavra porta, Jesus disse num texto do Novo Testamento: Ego mi re rodos kai re alexeia kai re susé. Grego. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outro texto ele diz, olha, Ego mi resira. Eu sou a porta. Porta. Porta ali está num sentido figurativo. Jesus não é porta. Mas para entender o que Jesus queria dizer em ser a porta, eu devo entender que porta. Qual é a madeira que a porta foi feita? Qual é o profissional que trabalha na construção de uma porta? Para eu entender o sentido especial de porta naquele contexto. Ok? Análise léxico e sintática. Sintática diz respeito à análise gramatical do texto. Coisa muito difícil de se ver é algum pregador fazer uma análise gramatical ou sintática do texto. Um exemplo. Vamos analisar um texto aqui gramaticalmente? Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1. O texto fala assim, olha. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, grande homem diante do seu senhor. Por ele Deus deu livramento aos sírios. Vírgula. Porém, homem leproso. Porém, na gramática portuguesa constitui-se como conjunção adversativa. Entende-se o porém como algo que contraria palavras que precederam ao porém. Entende-se com isso que fora de casa, Naamã era capitão. Era chefe de exército. Era respeitado, havia continência. Prestava-lhe incontinência. Ele era bom tanto diante da sociedade como diante de Deus. Porém, em casa, vinha... Porém, esse é o porém. Porém, em casa, ele tinha que trocar de roupa. Ele tinha que tirar a farda. Ele tinha que tirar o coturno. Porém, em casa, ele tinha que tirar a gandola. O porém mostra quem ele é dentro de casa. Você, como um bom pregador, talvez eu daria uma dica. Eliminando os poréns do ministério. Ou eliminando os poréns da família. Ou eliminando os poréns ocultos na escuridão da nossa alma. Ok? Análise sintática. Outro texto. O salmista disse: o Senhor é meu pastor, não me faltará. O Senhor é verbo de ligação. É derivado de ser. O homem não é. O homem ele está sendo. O homem ele luta para ser. E quando ele acha que é, ele descobre que não é. Mas o salmista cantou dizendo: o Senhor é verbo de ligação. Em Gênesis ele é semente da mulher. Em Êxodo ele é o cordeiro pascual. Em Levítico ele é o sumo sacerdote. Em Números ele é a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Em Deuteronômio ele é o profeta. Em Juízes, em Josué ele é o nosso salvador. Em Juízes ele é o nosso juiz legislador. Em Ruth ele é o nosso redentor. Em Samuel ele é o verdadeiro profeta. Em Reis e Crônicas ele é o Senhor soberano. Em Neemias ele é o homem que restaura os muros caídos da nossa existência. Em Esdras ele é a nossa força. Em Jó ele é o nosso redentor que eternamente vive. Em Esther ele é quem? O nosso Mordecai. Em Salmos ele é o pastor que cuida bem das suas ovelhas. Presente. E não falta quando vem o urso, quando vem o leão. Quem ele é? Ele é Senhor. De quem? De servos. Ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui essas dicas de hermenêutica para você. Depois eu deixo mais algumas dicas de hermenêutica no que tange análise teológica. Para enobrecer um pouco mais a sua vida como pregador, como ensinador da palavra, como um representante de Deus nessa terra.
Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor. José Leandro, pastor José Leandro, professor, quem vos fala. Depois estarei falando também na próxima sobre dicas de exegese, ok? Deus te abençoe.